Muito bem. Então, os 4 principais problemas ambientais brasileiros que a gente vai identificar nos biomas, tá? O desmatamento. E assim, o desmatamento, ele é um problema que muitas vezes ele vem acompanhado de outros problemas, tá? Então, por exemplo, a questão da desertificação, que acho que foi a Grace ou a Nicole. Alguém me perguntou na última aula sobre a desertificação que acontece na Caatinga. A desertificação é um problema ambiental que pode ter como causa anterior, né? O desmatamento. Então, houve um desmatamento grande e isso gerou a desertificação. Então, o desmatamento, ele é um problema ambiental que traz vários outros problemas ambientais juntos. Depois, garimpo e mineração. O que é isso, né? Então, isso tem a ver com extrair minerais da natureza. E o garimpo é quando isso é feito de forma mais rústica, né? Então, com poucas pessoas fazendo, de forma mais individualizada, embora não seja uma pessoa, né? Um grupo de pessoas, mas um grupo bem reduzido. E a mineração é quando essa extração é feita por meio de empresas, então tem máquinas, tem um processo mais industrializado por trás. Tá? Então os dois se referem a gente extrair minerais da natureza, como ouro, ferro, cobre, nióbio, sei lá, muitos minerais, tá? E também, por exemplo, carvão, mineral, né? Também. Muito bem, depois a pecuária, que é a produção de animais, gado, ovelha, porco, esses animais, tá? Quando a gente faz a criação dos animais, para fins de vendê-los como forma de alimento. E depois, a expansão agrícola e a monocultura. O que significa isso? Expansão agrícola significa a gente começar a plantar em lugares que a gente não plantava antes. E a monocultura significa fazer esse plantio utilizando apenas um ou poucos produtos. Então, por exemplo, a gente fala que a soja é uma monocultura, por quê? Qual seria o oposto disso, então, pra gente pensar? Talvez vocês tenham visto isso com o Arthur, mas falando um pouco. A policultura é quando numa mesma área tu vai plantar pêssego, uva, sei lá, milho, várias coisas diferentes. E a monocultura é quando numa área, geralmente grande, tu planta a mesma coisa a área toda. Tá? Deixa eu ver o que falaram aqui. Sora, as queimadas entram em algum destes tópicos. Sim. O que acontece? As queimadas, elas entram no tópico de desmatamento, tá? Porque elas derrubam floresta. Mas geralmente elas têm uma outra intenção por trás, tá? Então, se faz queimada, depois pode ser para qualquer um desses objetivos. Fazer queimada para abrir lugar para fazer garimpo ou mineração, fazer queimada para produzir gado, fazer queimada para fazer produção de monocultura. Qualquer um desses, as queimadas são uma das técnicas, né? De tu fazer com que a atividade entre ali naquele lugar. Peraí que eu vou botar meu moletom que eu fico frio. Bom, aí o que acontece, tá? Esses grandes tópicos, 4 ali que eu botei, eles acontecem em todos os biomas, tá? Mas tem alguns que têm mais ênfase em alguns problemas e outros em outros. Então, a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente o que acontece em cada um dos biomas, mas em algum grau, esses 4 problemas acontecem em todos os biomas, tá? E, enfim, a gente vai ver que são problemas, deixa eu voltar ali só pra vocês verem de novo, são problemas bem relacionados, tipo, como é que eu vou dizer? Há um território que ainda não foi totalmente explorado pelos seres humanos, vocês percebem? Que não tem aqui, entre os 4 principais problemas, a urbanização. Embora em todos eles a gente vá ter grandes cidades, e isso vai ser um problema, a gente ainda não chega a ter, por exemplo, todo o território brasileiro urbanizado, enfim. A urbanização ele é um problema mais sério na Mata Atlântica do que nos outros biomas. Ele é um problema em todos, mas é só para vocês verem, destacarem, como os principais problemas ambientais brasileiros, pelo menos os que a gente enxerga, de forma consensual, assim como sendo esses principais, eles estão relacionados a um país que ainda tem grande parte da sua natureza conservada e que está sendo destruída. Tipo, isso tem bem esse caráter, esses problemas, tá? O Brasil ainda se configura dessa forma, como um país que ainda tem bastante parte do seu território inexplorado, porém vem num processo acelerado de destruir o que ainda tem. Então, agora eu dividi um pouco os problemas pelos biomas, tá? Então, botei principais problemas ambientais nas savanas brasileiras. Então, lembrando, quais são os nossos biomas de savana? O Cerrado é o mais próximo de savana típica, lembrando que a savana típica seria a savana da África. Depois, a Caatinga, né, que o IBGE classifica como savana estépica. E o Pantanal, que também é classificado como savana de inundação, enfim. Muito bem. Então, no Cerrado, costuma se destacar como problemas garimpo, que é aquela mineração de menor porte. A gente vai ver depois um vídeo de garimpo na Caatinga. Então, garimpos que contaminaram os rios com mercúrio e provocaram o assoreamento dos cursos de água. O que significa isso, tá? Para fazer a extração de alguns produtos, de alguns minerais, eles usam mercúrio, que é um produto químico, para encontrar o mineral. Então eles usam esse mercúrio para conseguir encontrar, por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, não é um negócio gigantesco assim,
e aí tu encontra no meio da terra e é só, tipo, tirar a terra e tá aqui o mineral, tá? Na verdade, geralmente são, tipo, pequenas coisas, pequenas pedrinhas, digamos assim, no meio de um monte de terra, e aí eles usam o mercúrio, tipo, pra dispersar o que não é aquele material e ficar só com o material que importa. Só que o que acontece? Esse mercúrio que eles usam pra fazer esse processo, fica na natureza, portanto corre pros rios, porque quase tudo corre pros rios, a gente vai ver isso depois em hidrografia. E aí contamina os rios porque mercúrio é um mineral pesado. Então é um mineral que, por exemplo, é tóxico pra nós se a gente consumir em grandes quantidades, por exemplo, e também pra vários animais. Então por isso que contamina o rio. Eles usam isso pra conseguir mineral e acabam contaminando os rios do lugar onde está acontecendo o garimpo. E provocam o assoreamento dos cursos de água. Então, assoreamento é quando as margens começam a cair, digamos assim, e bloquear, impedindo o curso do rio. Isso tem a ver tanto com desmatamento, quanto com esses movimentos que eles fazem, porque muita da busca desses minerais está associado à proximidade de rio. Então, eles ficam ali revirando, ou na borda do rio, ou dentro do rio, ou próximo disso, e acaba fazendo essa erosão desse material, né, que é o assoreamento das margens. Muito bem. E também, no Cerrado, a gente vê a questão da expansão da agricultura e da pecuária, atualmente representando um grande risco. Então, a soja, o Arthur deve ter falado pra vocês na aula de agrária, que alguém falou alguma coisa aqui. Então, na verdade, esses principais problemas não é uma coisa assim, não é um consenso. É mais, tipo, os principais problemas que se costuma abordar dos biomas, de cada um dos biomas, mas não que eles necessariamente sejam o principal. Mas é o que, por um motivo ou outro, mais tem relevância no momento que a gente tá falando. Às vezes pode ser porque é o mais impactante, às vezes pode ser porque é uma novidade. Mas é mais nesse sentido. Ah, vocês não chegaram em agrária ainda. Ah, tá, agora que eu entendi o comentário de tudo. Enfim. Depois, quando vocês entrarem em agrária, provavelmente a gente vai falar muito de soja, o que tá certo, né? Porque realmente é um assunto importante da gente entender dentro do contexto brasileiro atual. Mas assim, a soja é uma das principais monoculturas que tá crescendo em área plantada no Brasil. Então, por isso que ela tá sendo tão falada nesse momento, tá? Porque era um produto meio que quase não existia no Brasil. E agora, cada vez mais, a gente vê vários lugares, acho que todo o território nacional, fazendo plantação de soja, que é essa monocultura, tá? Que nem é daqui, enfim, várias coisas. Mas ele vai falar mais pra vocês disso. Mas a soja, inclusive, está entrando no cerrado, que é o que a gente está vendo agora. Então, aqui mostrando para vocês um pouco como seria o processo de garimpo, né? Que eu falei que está muito associado aos rios. E é assim que é isso, tipo, não é um negócio gigantesco, são várias pedrinhas do mineral, eles juntam várias para conseguir ter algum lucro com isso. Muito bem. Agora falando sobre a caatinga. Então, na caatinga já está ocorrendo desertificação, tá? O que é a desertificação? É o processo no qual a gente começa a ter acelerada perda da biodiversidade no lugar, e aí espécies de plantas, por exemplo, que nasciam deixam de nascer, vai tendo, assim, como virando um deserto, né? Tipo, as coisas vão tendo dificuldade de nascer, então, portanto, os animais vão deixando de estar naquele lugar e vai cada vez menos tendo vida naquele lugar, cada vez mais ele virando um deserto. Desmatamento generalizado para agricultura, então, enfim, é um fator muito impactante, já atingiu 46% da área original do bioma. O que é isso? Então, é desmatamento para expansão agrícola, tá? Relacionando com aquele primeiro slide que a gente tinha visto. Depois, extração insustentável de lenha, excessivo para fins energéticos, ou seja, desmatamento para fins de conseguir a lenha. Então, esse desmatamento não é feito por queimada, é feito por derrubando as árvores mesmo, vai derrubando. E aí, no caso da caatinga, tem esses dois fins, né? Tantas pessoas para se aquecerem, enfim. Mas isso, obviamente, muitas pessoas. Ou também para queimar essa madeira como forma de ser combustível industrial. A mineração e o garimpo. Então, a gente vai ver um videozinho aqui agora sobre o garimpo ali na caatinga. E pastoreio de caprinos e bovinos. Então, o que acontece? O pastoreio, quando a gente pensa ele em pequena escala, ele até não tem tanto problema. Só que quando ele começa a atingir grandes áreas, esses animais pisoteiam o solo, enfim, tem vários fatores associados a essas criações. Qualquer coisa que tu faz muito num espaço muito grande vai se tornar um problema ambiental, tá? Então é mais ou menos dentro dessa lógica que o pastoreio, a criação de... caprinos e bovinos, até botei aqui pra vocês verem, ó. Caprinos são as cabrinhas e os ovinos são as ovelhas, tá? Pra quem não conhecia essas palavras. Então, enfim, esses são animais cultivados ali na região da Caatinga. O gado também é, mas enfim. Isso que tem a ver com o que a gente viu da pecuária, quando a gente tava falando dos biomas de uma forma geral. Então tá. Agora, algumas questões referentes ao Pantanal. Então, um dos problemas que se destaca no Pantanal é a pecuária. E aí a gente vai ver agora o videozinho sobre a pecuária no Pantanal, porque é bem interessante. É bem rapidinho esse aqui, sei lá, 1 minuto, nem isso. Ih, acho que nem tinha trocado ainda, eu já tava dele a falar aqui. Beleza. Depois, a agricultura, né? O que é essa agricultura predatória? É justamente essa agricultura que a gente tem falado, que não considero que tinha antes, né? Ela chega querendo impor o que ela vai plantar, corrige o solo para conseguir plantar o que quer, planta o que quer, planta em grande escala, não se preocupa com conservação do solo, conservação da fertilidade do solo, erosão, né? Simplesmente usa a natureza naquele momento e quando não der mais, vai embora. A pesca predatória, que também tem esse caráter de... Tem muito a ver com grande escala, né? Com a gente fazer todas essas coisas em grande quantidade. E garimpo de ouro e de pedras preciosas, que a gente já viu o garimpo.
Muito bem. Então, agora, continuando aqui, olhando um pouco mais especificamente os biomas e os problemas ambientais. Nas florestas e campos, muito bem. Então, o bioma de campo que a gente tem aqui é o Pampa. Então, problemas do Pampa tem a questão da pecuária extensiva, tá? Enfim, que é a questão da produção de gado. É um dos problemas ambientais que a gente tem aqui. As monoculturas e a silvicultura, que, na verdade, é um tipo de monocultura também, tá? O que é a silvicultura? Silvicultura é quando a gente faz plantação de árvores. Tipo, só a mesma árvore, como se fosse uma monocultura, sabe? Tipo, só ela por grandes áreas. Que aqui no nosso caso é principalmente plantação de pinos e eucaliptos para a produção de celulose que vai fazer papel. Então isso é uma coisa que acontece no Rio Grande do Sul. A gente tem monocultura de madeira, enfim, monocultura de floresta ou silvicultura para essa finalidade principalmente. Tá? Então a silvicultura está dentro das monoculturas, mas ela está aqui separada porque ela é um problema bem marcado dentro do Rio Grande do Sul. E aí, enfim, a monocultura está ali separada em outras culturas como soja, trigo e arroz. Tá? E depois a questão da mineração também, aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui uma imagem para vocês terem uma ideia da questão da monocultura, que a gente falou que é grandes extensões de terra, para vocês verem como quando a gente está falando grande não é um campo de futebol ou dois, são realmente assim 50 mil campos de futebol plantados da mesma coisa, tá? Não é uma coisa que, sei lá, uma equipe vai lá e se reúne e consegue fazer com as mãos, é um negócio que precisa de maquinário, envolve muita tecnologia, tá? É realmente proporções muito grandes que a monocultura envolve. E aqui, uma imagem da silvicultura. Aquela monocultura líquida da última que eu falei, principalmente assim, a soja, ela tem muito esse caráter de ser tão grande, né? Mas, em geral, a monocultura, ela não é uma coisa feita, assim, que uma galerazinha se reúne e consegue fazer. Muito bem. E aqui, na imagem do lado, então, é pra vocês verem a carinha de uma silvicultura. Se vocês costumam andar por dentro do Rio Grande do Sul, vocês já viram isso em muitos lugares, porque não é uma prática tão nova, né? Ela já tem algum tempo, principalmente plantar eucaliptos. Então a gente já se acostumou, assim, com essa plantação que até meio que parece que é do Rio Grande do Sul, né? Eu, sei lá, meio que tenho essa sensação, como se eu estivesse acostumada com essa paisagem, mas na verdade, tanto pinos quanto eucaliptos são árvores de fora, são árvores exóticas, não são árvores do Rio Grande do Sul. Mas elas, enfim, já foram inseridas há muito tempo, isso já é uma prática bastante comum no estado e a gente acaba tendo a impressão de que é natural. Então, agora a gente vai falar sobre as questões da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, ela tem essa configuração que a gente já falou na última aula, de ser o bioma mais afetado por a questão da urbanização, né? Então, tem 70% da população brasileira mora, né, na área de Mata Atlântica. Então, isso é um problema bem marcado dela. Todos os outros problemas que a gente falou também estão presentes nesse bioma. Então, do período colonial aos dias de hoje, as florestas da Mata Atlântica estão reduzidas a 7% de sua cobertura original. Então, o bioma que mais já foi descaracterizado ou destruído no Brasil, com áreas específicas, como as florestas de araucária, com apenas 1% de cobertura remanescente. Então, de uma forma geral, o bioma tem 7%, que já é bem pouco. Tem alguns ecossistemas dentro do bioma que tem menos área ainda. A mata de araucária, ela é um bioma, quer dizer, um ecossistema dentro da Mata Atlântica, que é daqui da região sul, tá? Então, como a gente viu na outra aula, a Mata Atlântica, ela se estende por quase todo o litoral do Brasil, e aí pega a região sul, sudeste, nordeste, e a floresta de araucária, ela é um ecossistema, uma vegetação mais próprio aqui da região sul. Beleza, então a gente estava falando da Mata Atlântica, e já foi mais afetado, muito bem. Então tem todos aqueles problemas, tá? Tem a questão do desmatamento, embora ele já tenha sido quase todo destruído. Aí teve alguns anos que o desmatamento foi reduzido, outros anos ele aumenta, e assim vai indo. Daí tem todos os problemas, enfim, todos que a gente já viu, estão presentes também na Mata Atlântica, só que ele se destaca mais com essa questão da presença de cidades, grandes cidades, da presença de indústria. Ele é o bioma do Brasil que tem como impacto ambiental mais marcado essa questão relacionada à urbanização e industrialização. Tá? Também a mineração que está destacada ali. Muito bem. E depois, em relação à Amazônia. Então se destaca o desmatamento tanto com a derrubada de árvores, quanto com as queimadas. Depois, pecuária e produção de soja. Então a gente sabe que a expansão da fronteira agrícola, que é o que vocês vão ver com o Arthur em Agrária, é o seguinte. Imaginem, a gente vai ver a figurinha daqui a pouco. Imaginem que a gente tem a área da Amazônia, tá? Eu vou botar aqui pra vocês já irem vendo. Então aqui é a área da floresta amazônica. Essa figura, ele mostra o desmatamento na Amazônia entre os anos de 85 e 2017. Então vocês vão ver que em 85 o mapa estava mais verde, digamos assim, e que vai aumentando os pontinhos amarelos, que são os pontinhos de passagem. E depois, aonde tem os pontinhos amarelos, começa também a ter pontinhos rosas, tá? Que são de agricultura, principalmente entrada de soja. Então o que acontece? A gente já sabe que a prática, normalmente, da expansão da fronteira agrícola na Amazônia é desmatar, colocar gado, né? Então fazer produção pecuária e depois começar a plantar monocultura, principalmente soja. Bom, o que é a expansão da fronteira agrícola que eu falei antes? É o seguinte, digamos que antes
assim, quando a gente vê em 2017 que a linha onde tu tem mais floresta do que plantação tá mais pra dentro da Amazônia do que em 85, né? Então essa linha que delimitaria aonde tu vai ter predominantemente floresta, predominantemente área desmatada para plantação e cultivo de gado, seria essa fronteira agrícola. Obviamente ela não é uma linha contínua, ela não é uma linha do mundo real, mas é mais ou menos essa ideia de fronteira no sentido de um lugar que a gente ainda não tinha entrado como sociedade, então não tinha desmatado para plantar, e o lugar onde a gente já fez isso, e é a fronteira que vai andando e entrando em lugares que não entrou ainda, com plantação. Então a gente chama de fronteira agrícola, tá? É um termo meio esquisito, por isso que eu me detive tanto a tentar explicar, se não ficou muito claro, vocês perguntem que a gente vai tentando fazer entender, porque é um termo bem recorrente. Mas ele é meio abstrato, assim, né? Porque não é uma fronteira real, tipo, igual o limite de um país, assim, aqui é o Uruguai, aqui é o Brasil, né? Que tu consegue num mapa dizer ali direitinho, essa linha, né? Na prática isso também não é tão simples, mas enfim. A fronteira agrícola, ela é, assim, mais abstrata, ainda do que a fronteira normal já é. Beleza, então voltando aqui, então essa questão de pecuária e produção de soja na Amazônia e também a mineração, tanto em pequena quanto em grande escala. Então a gente já viu que a mineração em pequena escala se chama garimpo e a mineração em grande escala se chama mineração, tá? E a mineração em grande escala promove, por exemplo, esse tipo de paisagem de devastação, né? Que acho que talvez quando deu o desastre das barragens de mineração lá de Minas Gerais, né, Brumadinho e Mariana, a gente entrou em contato com essas paisagens, mas esse é o tipo de devastação, enfim, paisagem que a mineração deixa, a mineração de grande escala, tá? Isso aqui não é garimpo, isso aqui é mineração de grande escala, desde que a gente começou a se preocupar um pouco mais com questões ambientais, se tem proposto e tentado efetivar, que ok, você abre essa área, mas depois você fecha isso com o material que tu tirou, né? Por quê? Porque esse buraco que vocês estão vendo, ele era antes não só o minério, mas também, enfim, muita terra, digamos assim. Falando em termos brutos, né? Rocha e terra. E aí esse material eles tiram, eles cavam esse buraco gigantesco e depositam em outro lugar. E antes o que acontecia? E hoje ainda acontece muito. Eles faziam a mineração, aí tiravam o que eles queriam e iam embora e esse buraco ficava. E aí hoje o que você está tentando é, ok, você pode abrir o buraco, mas depois que você terminar de explorar os minerais, você fecha esse buraco.